Então, bom dia a todos. Vamos dar início agora o painel número 11, que tem como temática a responsabilidade social e empresarial e o compliance como instrumentos da boa governança corporativa. Esse painel tem como foco discutir justamente esses pontos alinhados no painel 11, que trata sobre a responsabilidade social das empresas, compliance, sustentabilidade, empresas ESG, e são pontos que vão ser tratados na manhã de hoje, em que nós vamos ter 7 trabalhos a serem apresentados, tá? Onde cada um dos autores vão ter até 10 minutos para fazer a sua apresentação, e se quiserem também, poderão dispor de slides, né? Poderão colocar aí a sua apresentação. A gente vai tentar seguir a ordem que se encontra aqui na programação, com a apresentação aqui do primeiro artigo, do Hélio Barbosa Issa Filho, juntamente com o professor Átila de Alencar Araripe Magalhães, e eu também estou como coautora desse trabalho, tá? O Hélio vai querer apresentar, Hélio, o slide? Vai sim, então, não? Não, slide não. Certo. Então, vamos dar início, né? A apresentação do Hélio. Você tem até 10 minutos e, se for necessário, a gente complementa aqui a sua apresentação. Ok. Bom dia, meus coautores, Átila e Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil. Boa tarde aos que nos acompanham de Portugal e Espanha. Vamos falar um pouco agora de governança corporativa, das boas práticas, e o nosso tema está ligado a boas práticas e meio ambiente e a saúde dos trabalhadores. O objetivo geral aqui da nossa explanação vai ser trazer as boas práticas de corporativas, governança corporativa, como um meio, como instrumentos para que se alcance a transição econômica justa e proteja a saúde dos trabalhadores contra o aquecimento global. Especificamente, nós vamos abordar primeiro a questão do impacto do aquecimento global na saúde dos trabalhadores. Em seguida, vamos verificar a questão da regulamentação legal da União Europeia sobre a questão climática. E, por fim, vamos falar da importância da transição econômica justa para que se alcance a neutralidade climática. Bom, sem mais delongas, nós estamos tratando aqui de um assunto muito sério. Dados da Organização Meteorológica Mundial constam que os últimos anos, de 2015 a 2022, foram os mais quentes de todo o período registrado. O período registrado é muito amplo, são 173 registros. Então, nós estamos no período mais quente da história que nós temos conhecimento. E isso tem impactado de maneira muito séria na saúde dos trabalhadores. Existem estudos que relataram a morte de trabalhadores por hipertermia durante a onda de calor na França, em 2003. Estudos mais amplos, feitos nos Estados Unidos, constataram a morte de mais de 400 trabalhadores rurais no período de 1992 a 2006, por fatores decorrentes do aumento de temperatura. E, mais recentemente, um outro estudo que merece destaque foi feito na Zâmbia, entre 2019 e 2020. Se constatou que o estudo foi feito com mulheres grávidas, agricultoras, na sua maioria, também outras trabalhadoras braçais, como lavadoras de roupa, mas mais com agricultoras, e se constatou que a cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura ambiente, há um aumento de 17% na tensão do feto. Então, isso é um problema que afeta até mesmo internamente, né, o embrião. E isso mostra como a temperatura global tem impactado na saúde dos trabalhadores. Situações de estresse térmico são situações que fazem com que o corpo não funcione bem a partir de uma dada temperatura. Então, causa a fadiga, a estresse, a náuseas, insolação, inclusive pode haver o óbito. Nesse caso do estudo da Zâmbia, por exemplo, a temperatura lá analisada era 33,5 graus Celsius, em média. 33,5 graus Celsius deve estar fazendo aqui na minha rua, agora.
Então, nós não estamos nem falando de uma temperatura, de como estão vivendo aí os nossos ouvintes da Europa, né? Estão aí vivendo uma onda de calor. As notícias daqui que chegaram aqui no Brasil é que na Itália pode chegar a 48 graus Celsius. Nós não estamos nem falando disso, nós estamos falando de 33. Então, existe um impacto severo na saúde dos trabalhadores por conta do aquecimento global. E isso tem trazido uma preocupação mundial acerca do tema. Até porque esse impacto também não é só na saúde dos trabalhadores, é no meio ambiente como um todo. E essa preocupação está contida no Acordo de Paris, em que os países, quase todos os países signatários são vinculados à ONU, foram signatários, e lá se propõe reduzir a temperatura, se conter o aquecimento global e se manter as temperaturas da era pré-industrial. E os países em massa aderiram, mais de 200 países aderiram a esse acordo. E há um protagonismo, e aqui fica o nosso aplauso, nosso reconhecimento aos europeus, portugueses, espanhóis, no sentido de que há um protagonismo da União Europeia nessa questão climática. A União Europeia está saindo na frente, está comandando esse processo, e lá já existem várias normas, várias propostas acerca do tema. O Pacto Ecológico Europeu e a Lei Europeia do Clima, por exemplo, trazem a neutralidade climática como objetivo até 2050. Então, não tem neutralidade climática. O que é neutralidade climática? É o país, é o bloco, no caso, né, a União Europeia, conseguir balancear a nível zero a quantidade de gases que causam o efeito estufa emitidos com o que são retirados do ambiente. Então, o objetivo é que em 2050 esse saldo fique zero e a partir de 2050 ele fique negativo, com mais retiradas do que emissões. E as empresas têm um papel fundamental nesse contexto. Senhores e senhoras têm uma ideia, só 20 empresas, de 1965 a 2017, só 20 empresas, incluindo aqui a nossa Petrobras, foram responsáveis por emitir mais de 480 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e metano. Em 2019, 24% das emissões foram da indústria, das emissões de gases do efeito estufa. Então, há uma preocupação de que as empresas tenham um dever, uma responsabilidade ambiental. E aí surge uma proposta do Parlamento Europeu, de que se implementar um dever de diligência das empresas para a proteção do meio ambiente e para a proteção dos direitos humanos. Essa proposta foi feita pelo Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, em 2021, e lá se trouxe uma preocupação com os efeitos negativos da atividade empresarial. Então, cada empresa tem a sua atividade e vai ter ali seus efeitos negativos. E vão ter que ter uma preocupação com isso, inclusive em relação ao meio ambiente de trabalho. E tem lá também deveres, responsabilidades a serem implementadas. E isso pode contribuir bastante para que se contenha o aquecimento global. Essa iniciativa é muito importante para que se contenha o aquecimento global e se consiga aí uma transição econômica para um modelo de economia mais justa, mais sustentável. Porque nós vivemos hoje num modelo de certa forma, digamos assim, irresponsável do ponto de vista ambiental. Há uma preocupação com a produção, mas não está havendo uma preocupação. Está havendo, aliás, também não pode se dizer que não está havendo uma preocupação ambiental, mas ainda muito aquém do necessário. E a transição econômica para um modelo de desenvolvimento sustentável é muito importante para que a gente possa ter um futuro em que as pessoas tenham seu emprego, uma vida digna, uma vida próspera, e também concomitantemente com a proteção ambiental. Nós já vemos isso hoje acontecendo nos países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. Existem dados da OIT no sentido de que 90% dos países em desenvolvimento, 70% dos países em desenvolvimento já adotaram recentemente alguma medida verde. Quando nós vamos falar dos países desenvolvidos, o percentual ainda é maior. Há uma preocupação
das empresas já com isso. Então, esse dever de diligência que está sendo proposto na União Europeia, ele vem nesse sentido, ele vem tornar isso mais concreto, mais palpável, de maneira que não fique apenas de forma voluntária, porque aí os trabalhadores conseguem ter uma proteção maior contra o impacto ambiental, e não só os trabalhadores, a população em geral. O próprio ecossistema como um todo consegue funcionar melhor. Então, basicamente, a proposta que nós queremos trazer são essas. Em arremate, o que a gente pode dizer é que o aquecimento global ele tem um impacto relevante, infelizmente, de maneira negativa, na saúde dos trabalhadores. A regulamentação proposta e também trazida, a União Europeia tem, desde 89, já tem normas sobre proteção dos trabalhadores em relação à temperatura. Então, a regulamentação do dever de diligência, principalmente, no âmbito da União Europeia, pode contribuir bastante para que se contenha o aquecimento global e se caminhe para uma transição econômica, que se faça a transição econômica justa e que se caminhe, assim, para a neutralidade climática, e que é o objetivo final lá exposto no Pacto Ecológico Europeu e na lei do Clima, e também nas nossas diretivas aqui do Brasil. O Brasil também se comprometeu com esse objetivo. Era isso que eu tinha para expor. Agradeço a todos a atenção e fico aqui à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Átila. Gostaria de se apresentar, também moderador aqui do painel 11, e ter-se alguma consideração. Só complementando aí as palavras do Hélio, realmente é louvável essa iniciativa da União Europeia, porém, nós temos alguns países que não estão incluídos nessa questão da sustentabilidade. Exemplo da China, né, que é o maior poluidor do mundo hoje. Então, é louvável a preocupação da União Europeia, mas há de se fazer uma pressão para que a China possa também ingressar nessa onda aí de sustentabilidade. Porque hoje o maior poluidor disparado, eu acho que Estados Unidos e China ficam digladiando para ver quem fica com o primeiro lugar em termos de poluição. E que, salvo engano, a China está ultrapassando os Estados Unidos. E existe também uma parte da Índia, que também é outro país bastante populoso, que ainda se utiliza de muita combustão, até para aquecimento de casas e tudo, e isso também tem uma preponderância aí na poluição, né, em termos globais. Então, a gente precisa fazer uma certa pressão, e também no nosso governo, né, a gente tem que ter em mente aqui algumas implementações de políticas públicas para incentivar a transição para energia limpa. Por exemplo, você ter carro hoje elétrico aqui no Brasil é algo impensável, porque o preço é assustador. Energia solar, que é uma energia limpa, recentemente alguns estados começaram a taxar com ICMS. Então, parece que os estados, em termos de políticas públicas, estão cerrando os olhos, fechando os olhos para algumas questões que são digamos, de extrema importância agora para essa nova fase que a gente está vivendo de ESG e de sustentabilidade. Então, basicamente, eram essas considerações que eu tinha para fazer, e eu volto a palavra aqui para a professora Renata. Bom, então, seguindo a ordem, né, e estamos seguindo também a questão do tempo, vamos dar continuidade. Como eu falei anteriormente, nós vamos seguir todos os trabalhos, e no final, caso alguém tenha questionamento, dúvidas, algum comentário, a gente abre para as discussões, tá? O próximo trabalho é da professora Suzana Oliveira, com o tema Desafios na Cooperação Nacional de Atos Antifraude, uma análise da resolução conjunta número 6 do Banco Central e Conselho Monetário Nacional, sob a perspectiva do compliance regulatório. A professora Suzana está
online, né? Isso mesmo. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Estamos sim. Aqui estamos enfrentando uma onda forte de vento, então a internet está oscilando um pouco. Então, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aí aos professores da banca, moderadora. Também agradeço, né, pela conexão, a interconexão que o Iberojur oferece, porque estamos com pessoas tanto na Espanha, Portugal, aqui no Brasil, em diversas regiões do Brasil. Então, eu falo daqui de Curitiba, então fico muito feliz por esse contato também com professores de outras regiões. É muito positivo e muito agregador para a gente. Bom, já não sendo objetiva, comentando aqui sobre o meu trabalho, então, olharei brevemente aqui do lado por conta da tela de auxílio, mas como a professora Renata comentou, então, trabalho juntamente nas questões ali da resolução conjunta do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que tratam sobre atos de cooperação de ações de fraude. Então, né, para a gente estabelecer ali ações antifraude. Então, ali no aspecto pessoal, brevemente contextualizando, atualmente eu trabalho como especialista de compliance no Grupo Boticário, responsável pelas frentes de prevenção à lavagem de dinheiro, de bancarização e de todas as tratativas sobre pagamento e concessão de crédito também para nossas revendedoras e também nossos franqueados também. Então, muito por conta disso, geralmente eu tenho um acompanhamento muito apurado nas questões de resolução e nas questões regulatórias como um todo. Então, é uma questão pessoal que eu trouxe para a pesquisa. Bom, aqui a discussão ela se encontra na visualização ali dos requisitos exigidos pela resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e do Bacen, os quais tratam, ao mesmo tempo, um interesse muito genuíno, um interesse muito positivo que constitui ali em toda a tratativa de prevenção e cooperação para prevenção e combate de atos de fraude, mas, ao mesmo tempo, a própria estrutura da normativa, ela traz algumas amarras que se veem como desafios no dia a dia das áreas de compliance e também para uma boa governança da companhia. Então, nesse sentido, eu trago aqui alguns breves pontos da resolução, os quais o primeiro deles trata justamente na dificuldade de operacionalização desta resolução, de adequação dela na própria companhia. Isso porque, ao mesmo tempo que ela tem ali o objetivo de ser um ato ali de cooperação antifraude, ela dispõe, primeiro, sobre, como requisito, a coleta do consentimento dos titulares que transacionam ali no ambiente institucional, e, ao mesmo tempo, também, eles colocam alguns requisitos de sistema para que as empresas possam submeter estas informações e possíveis fraudadores. Aí que está o problema da situação e a narrativa que eu trago aqui à pesquisa, de que muitos dos desafios eles se encontram justamente a adequar ali a normativa, né, dentro da empresa. Isso porque, por exemplo, para a implementação de um sistema, a norma ela não nos restou muito clara sobre se o Bacen consideraria, por exemplo, um sistema onde todas as instituições de pagamento, instituições financeiras, subiriam essas informações sobre possíveis práticas de fraude, novas práticas, tendências ou grupos fraudadores. Então, com isso, surgindo a necessidade de cada empresa institucionalizar o seu sistema, haveria o desafio da concatenação dessas informações para que assim a gente consiga reunir as informações e ter justamente ali a própria cooperação em si, que seria a visualização dos cenários que estamos tendo no país. Outro ponto também está ali justamente na obrigatoriedade de obtenção do consentimento expresso e inequívoco do titular dos dados pessoais. Então, são as pessoas que operacionalizam, que fazem os pagamentos, que fazem todas as transações ali no dia a dia. Então, pensamos ali sobre a ótica da LGPD, a partir do momento que se tem ali a divulgação, né, a liberação do consentimento expresso pelo titular, esse mesmo consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento, ou ele pode não ser concedido. Então, com isso, no ambiente empresarial, principalmente ali nas instituições financeiras de pagamento, o desafio se dá justamente na própria operação do dia a dia do trabalho, assim como também no próprio objetivo do próprio ali normativo, que é no tratamento ali de questões antifraude. Então, supondo aqui num viés prático, a partir do momento que se identifique um grupo fraudador, por exemplo, esse grupo pode revogar ali o consentimento, e com isso nós, ou teríamos que excluir os dados da base, ou teremos que justificar de uma forma muito, muito firme junto ao regulador, ao Bacen, sobre a tratativa desses dados, né, o tratamento desses dados.
Então, por isso a gente vê que a política, a normativa, ela tem um objetivo muito genuíno, muito positivo, mas ao mesmo tempo ela traz amarras para que as empresas consigam definir ali a sua estrutura regulatória, né, para que as empresas consigam estar em conformidade e também com boas práticas de governança, principalmente ali aos temas financeiros e de pagamento. Então, aqui, justamente ali a problemática que eu trago, agora de uma forma bem objetiva, seria justamente sobre os desafios enfrentados. Com isso, a hipótese que eu trago é de que existe dificuldade para se operacionalizar ali a normativa no dia a dia do regulatório. Nesse sentido também, uma variável que eu trago, que é uma possibilidade ainda em aberto, seria sobre o fornecimento do sistema pelo próprio Bacen, para que as instituições possam subir ali as informações e assim se obter a própria, né, como pode dizer ali, a própria cooperação entre as instituições. Mas é uma visualização que nós ainda não temos, e o próprio normativo ele já possui um prazo ali de vigência, um prazo de início de validade regulatória para as empresas. Aqui o objetivo que eu trago seria em apresentar os possíveis problemas, mas principalmente de uma forma específica, levar essa questão aos reguladores, então ao próprio Bacen e ao próprio Conselho Monetário Nacional, através da pesquisa, assim como também para outros profissionais, tanto da área de compliance, né, para pessoas que trabalhem justamente em instituições de pagamento, instituições de banco, e outras áreas que acabem lidando também também sejam reguladas ali ao próprio normativo, para que visualizem justamente, né, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, para que a empresa ela esteja em conformidade com as suas operações. E também levar ao regulador de que, às vezes, vale a pena abrir consultas públicas. Eu sei que o Bacen ele abre algumas consultas públicas, mas em outras situações, abrir uma proposta de normativo e abrir para que as empresas e as áreas levem ali essas considerações também sob um viés de adequação desse próprio regulamento. Então, entra nesse sentido mais de colaboração também entre as instituições. E por isso a minha conclusão prévia, ainda eu trago aqui um resumo, mas o próximo passo seria a elaboração do artigo, seria justamente ali no processo de conformidade regulatória, ele demanda muitos esforços, tanto na parte de interpretação, então o profissional da área de compliance, ele precisa ter uma visão tanto na parte bancária, digamos assim, do regulatório, quanto sobre os temas de proteção de dados, quanto também sobre a própria estrutura da empresa e práticas que o Bacen acaba tomando no dia a dia junto a essas instituições, como as auditorias, como as fiscalizações e demais demandas cujas empresas precisam subir ali informações corriqueiramente e de uma forma bem constante e nas mais diversas modalidades. Então, há uma grande quantidade de informações de prevenção, de informações de compliance e também de demais informações sobre a operacionalização da empresa que precisam ser levadas adiante. E com isso, em uma perspectiva ideal, que também é uma perspectiva que outros grupos também de compliance regulatório trazem, é a necessidade da adequação dessa normativa, da forma que ela está lançada, ela é difícil, então seria uma adequação ali, uma ratificação e correção ali da própria referida norma, trazendo ali um contexto mais específico sobre a operacionalização e também sobre esses pontos ali que eles se encontram controversos e às vezes, por hora, eles podem ser positivos em um sentido, mas não trazer justamente ali o objetivo maior, que é a cooperação antifraude, por conta dessas amarras aqui trazidas. Então, é essa breve ali contextualização. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição aí para colher também parte da discussão e observação de vocês, para enriquecer o trabalho. Obrigada. Agradecemos, Suzana, a sua participação. E agora a próxima apresentação será do professor Rubem Baldo. Ele se encontra presencial, é isso? Estão me ouvindo? O pessoal aí do Iberoju é o professor Rubem Baldo que vai se apresentar agora. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecidos por su asistencia, así como al Instituto Iberoamericano de Estudios Jurídicos y a la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a exponer un tema que se denomina compliance legal y su aplicación a casos prácticos. De hecho, pueden buscar en internet un artículo publicado por su servidor en donde
hago una propuesta de este tema. Voy a hablar un poco de lo que aconteció en México en relación al compliance y cómo lo aplico hoy en día. Curiosamente, en mi país, el compliance fue un motivo de debate porque inicialmente se consideró como una falacia el hecho de responsabilizar penalmente a una empresa, al grado de que en ese debate se había generado una disyuntiva de cómo era posible el responsabilizar a una empresa, inclusive ingresándola a la cárcel. Esto, por supuesto, fue superado a raíz de diversos congresos, diversos escenarios, en donde se comentó que el compliance no únicamente se podría focalizar en materia penal, sino habría la posibilidad de tener otro tipo de oportunidades para su aplicación, de tal suerte que en el mundo anglosajón, como ustedes bien saben, ya tiene una evolución muy avanzada el tema y se ha considerado entonces la aplicación de un compliance más integral, en donde entra en un compliance en el aspecto legal, por supuesto, tiene su enfoque preventivo en la parte que creo yo que interesa mucho, el que las empresas o la iniciativa privada pueda considerar prevenir algún riesgo, un riesgo de ser sancionada en diversos aspectos, por ejemplo, en aspectos fiscales, administrativos, penales, etcétera. Entonces nos damos cuenta que el compliance lo podemos considerar como algo más integral, un compliance corporativo, un compliance legal. Hay materias, por supuesto, o disciplinas complementarias a este modelo de compliance. Por ejemplo, aquí entran otros actores como pueden ser auditores, contadores, economistas o abogados. Por supuesto que la gran disyuntiva es si los abogados somos los que debemos de contar con mayor presencia en la aplicación de un modelo compliance. Esto derivado del aspecto legal o el aspecto jurídico. Comentando con algunos colegas también en cuanto a la implementación del compliance, implica conocer, por supuesto, de manera exhaustiva a una corporación o a una organización. Y hablo desde sus antecedentes, su entorno jurídico, su entorno administrativo, también cómo se estructura la organización, cuáles son sus procesos, en fin, el compliance creo yo que es un abanico de oportunidades para los que nos dedicamos a la abogacía. De hecho, el compliance pasa a ser más preventivo que reactivo. No visualicemos únicamente el compliance en materia penal, como les vengo mencionando. Creo que es más allá de un aspecto jurídico, porque entonces también está el aspecto ético, las buenas prácticas que debe considerar una organización. Y les comentaba cómo yo lo aplico en México. En México yo estoy enfocado a la parte sanitaria, es decir, trabajo en el gobierno de México para una institución en el sector salud, pero a su vez conozco en el ambiente sanitario todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas o sanatorios. De tal suerte que el compliance me ha permitido vacunar a las empresas relacionadas con el aspecto sanitario. ¿En qué sentido? En la cuestión de prevenir algún riesgo que pueda afectar a la organización, tanto de índole mediático como en la cuestión de la imagen, recordando que uno de los tesoros más grandes de las organizaciones es la imagen que pueden o la reputación que pueden tener hacia los consumidores. Entonces, lo que ayudamos también es a prevenir algún riesgo y ayudarles, ¿por qué no?, en que si tienen un problema de índole legal, a resolverlo.
Curiosamente, cuando yo tuve el acercamiento de la aplicación del compliance en el aspecto sanitario, fue debido a que un hospital solicitó mis servicios, mi asesoría, para resolver un problema, un caso médico legal. Y ahí es donde vi una oportunidad de no solo resolver esa problemática, sino también vacunar a la organización. ¿Y cómo lo podríamos considerar? El hacer una revisión exhaustiva de cómo está cumpliendo la organización, tanto de manera interna, porque recordando que todas las organizaciones o corporaciones tienen un ordenamiento jurídico interno, como de manera externa, es decir, con toda aquella normatividad con la cual se tiene que cumplir ante el Estado. Entonces, creo que los que nos dedicamos al compliance, no verlo solo de manera teórica, porque hay mucha información hoy en día, tanto en el mundo anglosajón como en el aspecto de Latinoamérica o Iberoamérica relacionado con este tema, sino creo que da la pauta de generar propuestas, y de ahí en el artículo que les vengo comentando, generé un modelo que se denomina Plan de Acción Compliance para empresas y organizaciones. Es de dominio público, lo pueden buscar en internet. De hecho, muchos artículos de los que he publicado tienen que ver con el compliance. Y este modelo brevemente se compone de un diagnóstico interno, de un diagnóstico externo, de la identificación y prevención de riesgos, de la resolución de problemática, de un informe de resultados, de una certificación compliance y de una evaluación o seguimiento. Entonces, tenemos aquí un tema vanguardista. Creo que también los que nos dedicamos a la postulancia o el litigio en algún despacho, el compliance pues es una buena oportunidad de ofertar algún servicio, ya sea de asesoría o ya sea de la aplicación de un modelo como el que les acabo de comentar para atender justamente las problemáticas que tienen en la organización. Y termino con una frase que a ver si están de acuerdo conmigo, pero así como las personas físicas necesitamos una vacuna para no enfermarnos, el compliance legal, o en este caso el compliance corporativo, es una vacuna para las empresas. Es una vacuna para las organizaciones para que efectivamente eviten alguna situación de riesgo. Tienen aquí una pantalla que dice cuidar el presente y pensar en el futuro. Muchísimas gracias y quedo atento a algún comentario. Obrigada, professor Ruben, também pelo tempo, né, que foi exatamente os 10 minutos. Então, vamos dar seguimento à programação, agora com o trabalho da professora Marisa Almeida Araújo, da Universidade Lusíada do Porto. Ela está também online. Muito bom dia a todos, espero que me consigam ouvir bem. Sim. Eu gostava de partilhar a minha tela, se fosse possível. Podría... Bom dia a todos. Ya. Já posso fazê-lo? Já. Acho que sim. Pode sim, acho que sim. Não sei se estão a ver já. Ainda não. Mais uma vez, peço desculpa. E agora? Não, ainda não. Bom, deve ser aqui qualquer problema meu, com certeza. Vou tentar mais uma vez, só, peço desculpa. Diz que está desativado o compartilhamento da minha tela pelo anfitrião. Talvez seja alguma
Não sei se já conseguem ver. Agora deu certo. Deu. Vou só expandi-la e pôr em modo de... Assim, talvez agora já consigam. Sim? Posso começar? Pode sim. Olá, estou aqui muito para trás, desculpem. Bom, muito bom dia a todos. Muito boa tarde também quem está em Portugal e em Espanha. Eu digo bom dia porque, apesar de, neste caso, não estar no Brasil, e muito bom dia aos colegas brasileiros, estou em Buenos Aires, esperando que do próximo encontro Iberojur possamos todos estar presentes. Agradeço muito receberem-me neste painel que muito me honra. Uma particular saudação aos meus colegas de painel e à professora Renata, por ser chair deste painel e nos receber também. Muito obrigada. O tema da minha apresentação ele foi apresentado em inglês, mas por facilidade vou fazê-lo em português. É sobre o fenómeno das deepfakes news, portanto, as notícias falsas geradas por inteligência artificial. É um trabalho in progress, portanto ainda não está concluído e faz parte de uma investigação, em um grupo de investigação mais amplo, e por isso agradecendo já e desde já vivamente qualquer comentário que possam ter relativamente a este trabalho, mas mais uma vez espero que o entendam também como um trabalho em progresso. O mês de outubro de 2022 terminou com a notícia de que Elon Musk tinha comprado o Twitter. Foi um negócio de 44 mil milhões de dólares e que chegou às notícias de todo o mundo com um tweet de Elon Musk que dizia: o pássaro está livre. Elon Musk afirma-se um absolutista da liberdade de expressão. As informações, tendo em consideração esta posição de Musk, foram imediatas, e uma delas foi do Comissário Europeu para o Mercado Interno da União Europeia, que avisou Musk para estar atento que há regulamentos digitais na União Europeia, nomeadamente a Diretiva dos Serviços Digitais, que entrará em vigor em 2024, e a questão não é tão simples como Musk a coloca. Mas, em primeiro lugar, há que explicar o que são as deepfakes. As deepfakes são uma combinação de deep learning, aprendizagem profunda, e falsificação. É comumente definida ou singelamente definida no âmbito de uma interseção entre a tecnologia e comunicação e a representação virtual. Uma tecnologia que utiliza inteligência artificial para produzir ou editar conteúdos de um vídeo ou de uma imagem. Não consigo fazer. As deepfakes são entendidas como meios de comunicação sintéticos, manipulados ou gerados por inteligência artificial ou tecnologias de inteligência artificial. A investigação mostra que a maioria das deepfakes são utilizadas online têm um conteúdo pornográfico, são comumente usadas como revenge porn. De facto, a percentagem de deepfakes online relativos à pornografia direcionada para mulheres e crianças atinge a alarmante percentagem de 96%. As deepfakes estão a ser utilizadas, neste caso, como uma arma contra as mulheres e está a tornar-se cada vez mais mercantilizada. Uma nova forma tecnológica de discriminação crescente de género que surge numa análise interseccional entre sexo e género no fenómeno das deepfakes. Surge neste contexto uma nova fórmula de exploração das mulheres que mina os seus direitos, mas também o seu empoderamento. Além disso, na arena política, as deepfakes estão a tornar-se uma tendência preocupante. Dois dos exemplos mais paradigmáticos dos últimos anos relativos a estes conteúdos falsos são o vídeo de uma Nancy Pelosi bêbada que circulava por Washington, D.C., e recentemente o último vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pedia ao seu povo para se render perante a Rússia.
No âmbito das deepfakes políticas, a verdade é que a questão já não é nova, mas esta questão ameaça a democracia e são, no âmbito das deepfakes, não só uma ameaça para a democracia, mas também aumentam de forma alarmante o potencial deste risco. Nos processos democráticos, a incorreta utilização da inteligência artificial não é nova. Todos nos lembramos do escândalo da Cambridge Analytica, que é um dos seus exemplos mais palpáveis. Expôs que, de forma ilegal, houve uma recolha de dados do Facebook de milhões de utilizadores e leitores do Reino Unido, Estados Unidos e outros países, que permitiu que atores malignos se envolvessem no microdirecionamento político através da utilização de sistemas de distribuição de conteúdos baseados em inteligência artificial. O escândalo, como todos sabemos, teve proporções mundiais e mostrou como é facilmente possível interferir em processos eleitorais democráticos. Outro dos seus exemplos, ainda que alegadamente, já que pelo menos eu não encontrei nenhuma conclusão quanto a isso, são as eleições presidenciais de 2016 e 2020 nos Estados Unidos com alegada interferência da Rússia. Estudos demonstram que no âmbito das eleições norte-americanas, mormente as de 2016, as notícias falsas foram partilhadas e fortemente inclinadas a favor de Donald Trump. Não se afirma, como eu dizia há pouco, nem se conclui que estas notícias falsas tenham sido a condício para determinar quem ganhou as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Mas dados demonstram que, em média, pelo menos, todos os adultos norte-americanos tenham lido pelo menos um artigo com notícias falsas durante o período eleitoral, todas essas notícias a favor de Donald Trump. Uma coisa é certa, na arena das deepfakes, o hiperrealismo representa um nível diferente no sentido de mais arriscado de ameaça. E o que fazer quando já não podemos confiar naquilo que vemos e naquilo que ouvimos? A verdade é que em causa está o direito à informação, conforme ele resulta desde logo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, bem como do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, apoiado pela Resolução 59 da Assembleia das Nações Unidas. E ao pôr em risco o direito à informação, o processo democrático é também ele atacado, enganando as pessoas que devem tomar as suas decisões de forma informada. Ele vai corroer a confiança nas instituições e nas organizações, induzindo as pessoas a tornarem-se cidadãos ativos com base em informação errada. Também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas também a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, assume a questão do direito à informação como um direito humano fundamental. Mas a verdade é que a questão não é simples. Por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já se debruçou sobre a questão do direito à informação na transformação digital. No entanto, o Tribunal de Estrasburgo tem-se debatido com o artigo 10º no âmbito da desinformação digital. Por exemplo, no recente processo do Times Newspaper versus United Kingdom, o Tribunal Europeu refere que uma regra de publicação na internet que seja de qualquer forma restritiva pode equivaler a uma interferência tanto no direito a exprimir opiniões como no de receber e transmitir informações e ideias que são essenciais para aceder ao direito a saber. Ou seja, no domínio da informação, o consentimento e a privacidade estão associados aos deepfakes, mas a verdade é que a manipulação da realidade e a produção de informação falsa pode ter um impacto grave nos indivíduos ou grupos de indivíduos. Como fazer esta ponderação e como fazer esta avaliação? A verdade é que no âmbito destas deepfakes, os grupos marginalizados, como acontece assintomático no revenge porn, ou seja, mulheres, crianças, a comunidade LGBTI, os mais vulneráveis da sociedade, estão particularmente expostos às desvantagens da deepfakes, ou seja, são facilmente visados por conteúdos de deepfakes tendenciosos. Como assinala Habermas, o processo de tradução entre a ciência, neste caso este avanço tecnológico associado à inteligência artificial e à política, é, no final, uma questão de opinião pública. E o que fazer quando podemos enganar a opinião pública e criar uma realidade que não só é falsa, como é uma realidade paralela para se fundir no mundo real. Como podemos tomar decisões, fazer parte do processo democrático, sermos cidadãos ativos, mas no final sermos responsabilizados se a realidade nos é roubada. O nosso próprio sentido de autocompreensão é minado e o nosso lugar no mundo deixa de ser tão racional como poderíamos esperar. É a mercantilização do ser humano, é o controle do ser humano e da natureza humana, é a mudança geral da nossa própria experiência
consciência moral. Ao nível da União Europeia, e esta que eu me refiro em particular, há vários instrumentos de regulação e propostas de regulamentação. Muitas delas, a verdade, é que são de soft law, ainda que se encontrem já algumas de hard law. Por exemplo, em 2021, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a avaliação de impacto inicial dos planos da Comissão para a iniciativa de adaptação das regras de responsabilidade à era digital e economia circular. A Comissão abordou a necessária implementação de uma inteligência artificial fiável como condição prévia para a futura competitividade e prosperidade da Europa. O Parlamento Europeu, como sabem, tem várias resoluções em matéria de inteligência artificial, questões éticas, responsabilidade civil, propriedade intelectual, etc. E em 2019, o Grupo Independente de Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial, criado pela Comissão Europeia, lançou as diretrizes para aquilo que se chama uma inteligência artificial de confiança, que estabelece 3 princípios básicos, ou seja, uma inteligência artificial fiável deve ser legal, ética e sólida. A verdade é que a Comissão tem vindo a desenvolver um esforço para regular e lidar com as questões da inteligência artificial e também da desinformação. A mais palpável é o Código de Práticas sobre a Desinformação, que foi assinado pelo Facebook e à data também pelo Twitter. Este código foi criado em 2019 e os signatários, agora em 2022, entregaram já um código de conduta reforçado. A tudo isto associado à nova ou ao novo pacote de serviços digitais da União Europeia, que entrará brevemente em vigor. Para além destes instrumentos de soft law, temos também alguns instrumentos de hard law. O mais palpável, ainda que não esteja em vigor, é o AI Act, ainda o draft relativo à matéria de inteligência artificial harmonizável, espera-se, na União Europeia, que define claramente o objetivo de estabelecer um quadro jurídico harmonizado sobre a governação digital, estabelecendo uma abordagem baseada no risco, tendo em conta os direitos fundamentais e os valores da União, para promover o investimento e inovação da inteligência artificial, reforçar a governação e a aplicação e incentivar o mercado único europeu em matéria de inteligência artificial. Para além disso, temos também o pacote, como dizia há pouco, relativo aos serviços digitais, mas também a diretiva relativa ao comércio eletrónico, que também se pode usar nesta situação, bem como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no seu artigo 5º e 17º, que se inclui também a matéria relativa à informação. E para concluir, para não esgotar o tempo e estabelecer-me aqui fora daquilo que são as regras de tempo que foram estabelecidas, a verdade é que, apesar de todos estes esforços de regulação, a questão continua a ser difícil, e a matéria das deepfakes, e notem, não quero que entendam como sendo aqui uma velha do Restelo não interessada no desenvolvimento em matéria de inteligência artificial, muito pelo contrário, mas a verdade, como dizia há pouco, é que a questão não é neutra e é preciso abordá-la, tendo em consideração o grave risco que aqui pode estar em causa, não só na matéria de direitos humanos, mas também contra a própria democracia e Estado de Direito. A segurança do ciberespaço pode ser utilizada de forma maliciosa e as deepfakes podem ser claramente um instrumento perigoso para essa utilização. De acordo com a Witness, ou o grupo Witness, temos que nos preparar para este fenómeno das deepfakes. Esta Organização de Direitos Humanos apresentou 12 recomendações para lidar com o fenómeno, mas a questão central é relativa a ter em conta o âmbito dos direitos humanos, os modelos de ameaça globais, a promoção da investigação e normas éticas. Aqui discutimos, ou queremos discutir, alguns dos impactos mais preocupantes destas deepfake news e alguns dos instrumentos regulamentares que já existem e que se impõe desenvolver, não só numa perspectiva de hard law, mas também numa perspectiva de soft law e de literacia digital que aqui se impõe, por forma a desenvolver e implementar projetos educativos em torno de requisitos éticos para promover esta literacia digital, informação e uma participação pública capacitada. Caros colegas, muito obrigada pela vossa atenção. Muito bem, nós que agradecemos, professora Marisa. Vamos dar continuidade, então, às apresentações, agora com o professor Fabrício Cesário, da Itália, né? Ele se encontra online também. Bom dia, boa tarde, professor Fabrício. Good afternoon to everyone. I'm sorry, but I don't speak
Portuguese or Spanish, just a little. So I prepare in really my speech in Italian, but if you want, maybe I can try to make some resume after I finish for everyone. Quindi la mia presentazione di oggi diciamo, si inserisce in un concetto molto ampio del diritto e sul quale insomma si sta lavorando, e cioè quello del diritto delle nuove tecnologie. Non a caso insomma ho proposto questo tema che insomma in Europa, ma anche in Italia e ovviamente anche nel resto del mondo, è un tema molto caldo. E il tema è quello del metaverso. Il tema del metaverso è un tema che in qualche modo sta assorbendo tantissimo gli studiosi, oltre che diciamo di diritto, ma anche gli studiosi chiaramente di altre discipline. Si pensi agli ingegneri, o comunque in questo caso nell'ambito del mio abstract ho diciamo calato questo argomento nel diritto agroalimentare, quindi nella disciplina agraristica. E ecco, la necessità insomma di chiamare questo intervento prime riflessioni sul metaverso e diritto agroalimentare nasce diciamo altresì dall'esigenza di iniziare magari diciamo cogliere l'occasione di parlandone chiaramente con validi colleghi. Insomma, io ringrazio il presidente di Iberoiure, i moderatori per la parola. Ecco, in qualche modo ho voluto in un certo senso tracciare le mie prime coordinate di questa nuova ricerca appunto applicate a questo argomento. Ora, il concetto di nuove tecnologie è sicuramente un concetto che in qualche modo non è diciamo super moderno, ma in qualche modo risale ormai a un ventennio, quindi insomma in un certo senso se ne parla ormai da un po'. Si pensi per esempio a tecnologie che stiamo sentendo quali la blockchain, gli smart contract e in generale tutte quelle tecnologie che afferiscono al processo di digitalizzazione dei processi, digitalizzazione del diritto, ma anche digitalizzazione della giustizia. Si parlava anche di giustizia in questo, diciamo, in diversi panel di questo convegno internazionale. Oggi, diciamo, in qualche modo la necessità è quella di capire non soltanto il funzionamento del metaverso e delle regole giuridiche che eventualmente possono coinvolgerlo, ma anche di capire quale può essere l'esperienza consumeristica, quindi del consumatore, all'interno di questo metaverso. Il problema che mi sono posto è quello del ruolo del consumatore, per esempio, nel mercato agroalimentare. Ora, noi nel mercato agroalimentare parliamo di un dato che è chiamato esperienziale, che in qualche modo promette un'esperienza in questo metaverso, diciamo, andando ad assicurare una maggiore sensibilità, consapevolezza del consumatore nell'acquisto dei prodotti. Quindi in un certo senso potrebbe essere una evoluzione alla stregua anche di quello che del dibattito che sta avvenendo in Unione Europea, nelle sedi ai vertici dell'Unione Europea, potrebbe essere sicuramente un aspetto migliorativo. E ovviamente si tratta in un certo senso di andare anche a capire qual è il funzionamento di taluni istituti giuridici all'interno del metaverso. Si pensi per esempio alla valorizzazione del Made in Italy, che in un certo senso va attraverso il metaverso a garantire una maggiore tracciabilità. È chiaro che i processi di digitalizzazione, la blockchain e il metaverso in un certo senso rispondono a questa esigenza, quella della tracciabilità, quindi di assicurare e di rendere edotto il consumatore su quelle che sono le tecniche, le pratiche e
in ogni caso parliamo, diciamo, più ad ampio spettro di tutta la catena di montaggio che definiremo supply chain, cioè appunto dalla coltivazione, dal prelievo, per esempio, di un prodotto dalla terra, sino alla trasformazione, all'imballaggio, insomma, e al trasporto, chiaramente, anche del prodotto, sino in pratica alla tavola, quindi passando anche per la parte relativa alla vendita e quindi alla parte consumeristica in negozi. Quello che diciamo io insomma ho evidenziato è il fatto di come in qualche modo stia evolvendo questo mondo, perché ecco, si pensi a qualche tempo fa la piattaforma Amazon aveva introdotto in qualche modo una sorta di e-commerce per poter fare la spesa online comodamente da casa. Ora non solo Amazon lo fa, lo fanno anche altre piattaforme, però ecco, questo sta a identificare e a delineare quanto sia importante l'evoluzione tecnologica e digitale degli strumenti, che in qualche modo ovviamente si inserisce nel rapporto giuridico e quindi in questo caso del consumatore. Una particolare, diciamo, significativo passaggio che in qualche modo volevo sottolineare è che si sta passando quindi da una realtà che potremmo definire offline a una realtà che invece potremmo definire on life, perché il metaverso, diciamo, volendo tracciare una definizione piuttosto rapida, è non soltanto una esperienza, se vogliamo, ma possiamo definirla come un'esperienza immersiva, perché attraverso questi visori in qualche modo l'utente, quindi il consumatore, può immergersi nella realtà e quindi per esempio scoprire le aziende agricole e eventualmente valutare i prodotti che poi andrà ad acquistare, quindi che le stesse aziende agricole vendono. Ovviamente questo concetto non soltanto ecco, si sposa con il diritto delle nuove tecnologie, quindi con l'evoluzione tecnologica, bensì anche con la transizione ecologica. Quindi in un certo senso oggi tutto deve rispondere ai massimi sistemi di sostenibilità ambientale, economia circolare e insomma e tutti questi termini ai quali ormai siamo abituati. Si pensi non soltanto all'Agenda 2030 ma anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dei diversi paesi europei. Allo stesso modo anche le imprese, dato che appunto si parla anche di imprese, attraverso, diciamo, c'è una proposta appunto di direttiva sulla cosiddetta Corporate Sustainability Due Diligence, che in qualche modo mira ad innestare un obbligo un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, appunto da applicarsi alle imprese. Quindi questo proprio per garantire l'efficientamento della supply chain. Quindi ecco, diciamo, la chiosa diciamo, di questa prima bozza di ricerca è che sicuramente la tecnologia è e deve restare un servizio dell'uomo, quindi e deve affiancarlo senza sostituirlo. Ora, chiaramente le applicazioni di questo, diciamo, di questo concetto, di questo nuovo istituto, di cui probabilmente bisognerà in qualche modo anche questo, come la blockchain e gli smart contract, probabilmente disciplinarlo a livello europeo. Si auspica che insomma ci sia un intervento legislativo, ecco, quantomeno proveniente magari anche dalle esperienze di altri stati, di altri paesi d'oltremanica, come per esempio il sistema orientale o il sistema anglo-americano. In qualche modo, ecco, sposa bene, ecco, l'idea del metaverso rispetto all'agricoltura, perché noi siamo abituati forse ad immaginare questo metaverso come un luogo fittizio dove l'utente lo utilizza per esempio giocare con questi visori. In realtà il metaverso può assolutamente abbreviare, accorciare quelle distanze. Io prima parlavo di diciamo tracciabilità che si garantisce con l'efficientamento della supply chain. Si pensi per esempio alle nuove etichette, alle etichette alimentari che si stanno sviluppando attraverso per esempio lo strumento del QR code, un QR code che in qualche modo consente di tenere traccia di tutta la catena di montaggio, quindi dalla diciamo
dalla raccolta, per esempio, del prodotto agricolo sino alla, diciamo, messa in tavola da parte del consumatore e dell'utente finale. E per esempio in questo contesto è diciamo importante riconoscere come alcuni consorzi, si pensi per esempio a quello del prosciutto San Daniele italiano, che ha già sperimentato la tecnologia, sta sperimentando la tecnologia del metaverso, in qualche modo per raccontarsi, quindi per raccontarsi e raggiungere un pubblico più ampio con i suoi prodotti. E in questo senso quindi possiamo dire cosa? Che o diciamo le aziende più attente possono e hanno l'intenzione, hanno la volontà, la forza di utilizzare queste nuove tecnologie, oppure diciamo bisogna ecco attorniarsi di giovani diciamo di giovani che presenti in questi di giovani che possono costituire una presenza fissa e quindi una presenza assicurata nelle aziende agricole e che possano in qualche modo ecco combattere la digital divide, cioè quel problema di digitalizzazione che alcune realtà vivono, perché ecco non tutti usufruiscono per esempio di sistemi ecco all'avanguardia, di sistemi informatici tali da poter eventualmente utilizzare questi strumenti. E in questo senso si segna il passaggio per esempio dall'agricoltura 2.0 all'agricoltura 4.0, dove emerge un altro termine che è quello della precision farming, dove ovviamente la cosiddetta agricoltura di precisione, che in qualche modo consente ecco una maggiore applicazione, una migliore applicazione di tutta quella, diciamo, di tutto quello che stiamo chiaramente dicendo. Allo stesso modo il metaverso, insomma, e concludo, mi avvio a una conclusione. Il metaverso, così come riportato anche da un'importante multinazionale, la Ernst & Young, ecco, identifica ecco, per esempio una maggiorazione delle consegne a domicilio e una maggiorazione della vita più casalinga da parte dei consumatori post-pandemica, quindi post-Covid-19. In qualche modo, diciamo, questo dato può essere significativo nel momento in quale si inizia a pensare di poter sfruttare tali sistemi, diciamo, tali nuove tecnologie, appunto a favore dell'utente, a favore del consumatore. In ultimissimo, per esempio, McDonald's ha depositato ultimamente 10 domande per registrare un ristorante virtuale con prodotti reali e virtuali, reali ma virtuali, e anche per gestire un ristorante virtuale con consegna a domicilio. Questo sta a significare di quanto le aziende più attente, non soltanto in campo agraristico ma anche alimentare, si stiano ora orientando verso questa nuova tecnologia. Io vi ringrazio. Se avete bisogno, if you want a resume of my speech, of course I can give you this. Otherwise, thanks for the words, and thanks to the moderators, and of course thanks to the president, Professor Fabio Veiga. Ok, então vamos dar continuidade. Muito obrigada, professor Fabrício. Agora com a apresentação do artigo do professor Fábio, Isabela e Douglas. Eu acho que é a Isabela, né, que se encontra aí, com a temática Compliance, como mecanismo para garantir a ética e a integridade no exercício das atividades das instituições privadas de ensino superior do Brasil. Isabela, né? Ouvindo? Agora sim. Perfeito. Bom dia a todos os colegas que estão presentes aqui do Brasil e uma boa tarde para os colegas de Portugal e Espanha. Agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos aqui e falar sobre várias temáticas que, sem dúvida, agregam muito tanto na comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. Bom, eu faço mestrado aqui no Brasil, no Centro Universitário Univel, e a minha linha de pesquisa é o compliance, né?
Esse artigo eu escrevi junto com meu colega Douglas, que infelizmente não pôde estar presente em razão de compromisso de trabalho, e também com o professor Fábio da Silva Veiga, né? Então, esse artigo, ele surgiu depois que eu trabalhei dentro de uma instituição de ensino superior privado aqui na minha cidade, em Cascavel, e trabalhando, né, nessa instituição, eu exerci uma função dentro da Procuradoria Institucional, que é um setor que faz as partes que regula a própria instituição. Então, o que acontece? O setor educacional no Brasil é um dos setores mais regulados do país, né? Existe uma fiscalização muito intensa do Ministério da Educação em cima das instituições para que seja avaliado se há um cumprimento a todas as dimensões, né, a todas as normas que o MEC impõe. E essas normas são muito extensas, há muitas dimensões e itens a serem cumpridos. Então, esse setor dentro das instituições privadas e também nas públicas, mas o objeto aqui de estudo são as privadas, ele acaba trabalhando em cima desse instrumento do MEC, né, para que seja avaliado se a instituição está cumprindo. Então, são vários indicadores que variam entre nota 1 e 5, e todas as instituições de ensino, elas buscam a nota 5. Então, o trabalho desse setor é sempre avaliar se as documentações da universidade, as documentações de cada curso estão de acordo com o que o MEC determina, a fim de atingir a nota máxima, que inclusive depois é algo que eles usam contra a própria concorrência, né? Então, é muito importante essa nota para as universidades no Brasil. Só que há uma importância do compliance aí, porque, como eu falei, essa é uma regulamentação que vem de fora para dentro. E a própria instituição, ela trabalha muito para que atinja, né, as notas, mas o compliance, ele poderia vir como um instrumento aqui para auxiliar e fazer uma regulamentação interna mesmo, né, da instituição para a instituição. Então, a gente sabe, o compliance, se a gente for pensar numa forma hierárquica, ele deve estar acima de tudo e de todos, e até mesmo em cima dos administradores da empresa, e nesse caso da instituição. E ele vem para auxiliar, né, poder auxiliar a instituição em situações em que ocorrem muito aqui no Brasil, que envolvem no dia a dia da universidade, né? Então, a gente percebe aqui no país situações envolvendo alunos, situações envolvendo professores, situações de assédio moral, assédio sexual, preconceito, racismo, a própria homofobia. Então, são várias situações que ocorrem no dia a dia da universidade que muitas vezes o MEC ele não consegue avaliar, né? Porque é uma vez por ano ali que vem, e que quando vem está tudo muito lindo, né? Tudo muito bem preparado para receber o Ministério da Educação. Então, o compliance, há uma necessidade muito, muito grande de se ter. Aqui no Brasil, são somente 2 instituições que, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, que possui o compliance, né, dentro da universidade, e ele vem mesmo como um mecanismo para combater situações como essas e também para auxiliar, né, no dia a dia da universidade para evitar situações como danos, né, como processos que envolvam a instituição, indenizações de alunos, de professores, enfim, ou até mesmo de terceiros, né? Então, deixa eu só dar uma passada aqui. Esse trabalho até mesmo nos levou a fazer uma